Viajar sem sair do lugar. Tornar-se íntimo de uma pessoa que só existe na imaginação. Descobrir novas culturas. Múltiplos universos em meio a papel e palavras. Assim são os livros, que apresentam infinitas possibilidades por meio da leitura. O livro traz em si diferentes questões que só numa conversa você não consegue desenvolver com a criança. Ela se identifica com a história, ela se identifica com o personagem. A gente tem que ter em mente que a leitura desenvolve diferentes habilidades nas crianças. A criatividade, amplia o vocabulário, também faz com que a criança tenha contato com diferentes culturas. A última pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, aponta uma média de 4,9 livros por habitante a cada ano. No entanto, apenas 2,4 desses livros foram lidos do início ao fim. E mais alarmante, 50% dos brasileiros nunca compraram um livro. A fim de mudar a própria realidade e, consequentemente, esses números, dois primos tiveram a ideia de montar um clube do livro. A gente estava conversando sobre livros e aí a gente já tinha visto em alguns filmes sobre o clube do livro e a gente decidiu fazer também. Que a gente teve uma ideia de a gente se unir mais. Daí a gente falou assim, o que pode nos unir? Daí a gente já tinha visto algumas coisas e a gente teve a ideia do Clube do Livro. Eles mesmos afirmam que antes do clube, a leitura era um desafio. Porque antes eu começava a ler e demorava mais para chegar até algum outro capítulo. E agora tem uma data com um capítulo para você ler. Então, eu lia mais por causa da escola, mas quando eu lia por minha conta própria, eu lia, às vezes chegava na metade, parava de ler, ia fazer outra coisa e não lembrava mais. Daí eu acabava desistindo, mas agora eu sinto que eu vou começar a ler mais, eu acho. Por enquanto, o grupo é pequeno, 4 pessoas da família, e as reuniões são feitas online por causa da pandemia. Toda semana, eles estipulam o número de capítulos que deve ser lido para debater nas reuniões. E por falar em reunião, a Mariana lembra do nervosismo antes do primeiro debate. Eu fiquei muito nervosa porque todo mundo tem uma opinião diferente. E aí foi muito bom porque você pode escutar e ver o que você enxergou de uma forma, você pode ver de outra forma. O livro que estão lendo agora é O Pequeno Príncipe, um clássico da literatura, que apesar de ser inicialmente infantil, tem lições de gente grande. É um livro que ensina muitas coisas, mesmo sendo para crianças mais novas, mas a gente consegue tirar muitos aprendizados sobre ele, a gente consegue, sobre muita empatia, a gente consegue exercitar mais nossa criatividade e como a gente pode expandir mais a mente, sabe? A gente pode ter várias interpretações. É esse cruzamento entre mundos que revela a possibilidade de se perceber as coisas através de outro ponto de vista. Para a professora, o clube é uma ótima ferramenta para incentivar a leitura e pode começar desde bem cedo. O Clube do Livro é um momento que você vai colocar em prática as suas ideias, vai ouvir as ideias do outro e vai mudar o seu pensamento a partir daí. E é legal que você pode realizar o Clube do Livro desde bem pequenininho com as crianças. Pode fazer uma barraquinha em casa e aí agora que a gente está nessa época de pandemia, pode fazer esse Clube do Livro à distância, com chamadas de WhatsApp ou de outro aplicativo que você estiver utilizando em casa com as crianças também. A leitura coloca os dois no mesmo caminho, que vai de encontro ao conhecimento, criando, ainda que aos poucos, uma sociedade mais disposta e capaz para ouvir e entender o próximo. Vale muito a pena, porque principalmente agora a gente tem muito tempo para aprender coisas novas, aprender mais sobre a opinião das pessoas.